trabalho da disciplina TID 2 do curso de Engenharia Civil da UniFTC. Vamos falar da fonte de Heron, os seus mecanismos de funcionamento, assim como o modelo matemático, equação de Bernoulli, através de uma programação dentro do ambiente Excel. O nosso colega Fábio apresentará o modelamento e o nosso colega Mauro apresentará o funcionamento do nosso protótipo. Bom pessoal, dando continuidade agora ao projeto da fonte de Heron, vamos partir para a parte operacional da fonte. Vamos ver um pouco da estrutura dela, como foi feito e o funcionamento dela em si, ok? Vamos lá. Bom pessoal, essa daqui foi o protótipo feito por nós, a nossa fonte de Heron. Aqui nós podemos ver o recipiente A, onde a gente vai colocar o líquido e onde ele vai ter o seu retorno, se formando aquela chafariz. Nós temos aqui o recipiente B, que tem uma certa coluna de água, isso varia, depende da gente. E aqui nós temos o recipiente C, que está totalmente vazio. Para a estrutura nós utilizamos algumas madeiras, uns parafusos ali para fazer a fixação, uns suportes para a gente colocar os recipientes. Ela tem 88 centímetros de altura no total. Cada recipiente desses dois com a tampa verde suportam 4 litros até o total que ele suporta. E esse de cima suporta entre 5 a 6 litros, mais ou menos. Essa mangueira, sobre as mangueiras nós temos aqui essa primeira que vai receber o líquido e vai até o recipiente C. Ela tem 87 centímetros. A que sai do recipiente C e vai para o recipiente B, ela tem 75 centímetros. E essa daqui, que sobe formando o chafariz, tem 50 centímetros. O diâmetro dela externo é de 10 milímetros e o interno possui 7 milímetros. Agora vamos fazer ela funcionar. Bom pessoal, então aí como vocês viram, nós temos a finalização da nossa fonte.
Vamos falar também agora algumas curiosidades sobre a fonte de Heron. Heron de Alexandria foi um matemático e engenheiro grego do século III a.C. A fonte de Heron tem como mecanismo de funcionamento a diferença por pressão. Esse projeto nos levou às aplicações de conhecimentos diversos da engenharia, como cálculo de área, volumes, cálculo de vazão, velocidade do fluido, pressão atmosférica, transformações de unidades e compreender a equação de Bernoulli. Vou passar a palavra para o meu colega Fábio, que vai falar do modelamento matemático através das nossas planilhas, onde faremos um ensaio com diversas possibilidades. É com você, Fábio. Olá, me chamo Fábio Santos e vou demonstrar aqui um pouco da ferramenta que criamos para calcular dados importantes de qualquer fonte de Heron, dados esses como vazão, pressão, velocidade, etc. A ferramenta foi desenvolvida em Visual Basic junto com Excel e nós fizemos 3 telas principais: a tela de ensaios, a tela de resultados e a tela de banco de dados. Nós vamos apresentar na ordem ensaios, banco de dados e resultados. Apresentando os ensaios, a tela de ensaios, nós temos 2 grandes grupos de informações, os dados de entrada e dados de saída. Nos dados de entrada, os dados relevantes para os cálculos são o volume de água no vaso 1, o volume de água despejado na cuba, o diâmetro dos tubos, a altura total do sistema e o comprimento de cada um dos tubos. Após parametrizar todos os dados de entrada, nós realizamos um ensaio cronometrando o tempo de funcionamento da fonte a partir do momento que a gente despeja a água na cuba. Registrado isso, a gente registra também a altura máxima do jato e automaticamente os dados vão ser calculados aqui. Os dados calculados, os dados de saída, são vazão volumétrica, que é a razão entre o volume de água do vaso 1 e o tempo de funcionamento da fonte. A área da seção sai em função do diâmetro do tubo de saída. A velocidade de saída é a razão entre a vazão média e a área do tubo de saída. A vazão máxima considera o O da água como 1000 kg por metro cúbico. A energia cinética é calculada por meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. A energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade, que aqui consideramos 10, vezes a altura total do sistema. A energia mecânica do sistema é a soma delas duas. A velocidade máxima é definida por raiz de 2GH. A vazão volumétrica máxima é definida por área do tubo de saída vezes a velocidade máxima. E a pressão no sistema é definida pela vazão máxima vezes a velocidade dividido pela área do tubo de saída. Voltando aqui ao menu iniciar, nós vamos apresentar agora o banco de dados. E para cá que todos os dados, quando a gente grava nos ensaios, para cá que eles vêm, ficam registrados aqui, para que a partir daqui eles possam montar a tabela de resultados e os gráficos de resultados. Aqui nós podemos verificar cada um dos ensaios em ordem de execução, o volume que a gente colocou inicialmente no recipiente 1, o volume despejado em cada um dos sistemas, né, cada um dos ensaios no sistema, as vazões que a gente encontrou em metros por segundo, a pressão de saída, a altura máxima, o tempo de funcionamento, energia mecânica e velocidade. A gente pode trabalhar aqui verificando cada um dos ensaios individualmente ou agrupando, inclusive, em função do grupo, porque os ensaios 1, 2 e 3 a gente realizou com 3 litros, o 4, 5 e 6 a gente realizou com 2 litros, o 7, 8 e 9 a gente realizou com 1 litro. E a gente pode verificar graficamente também os dados como pressão, altura, tempo de funcionamento, energia mecânica e velocidade. Todos esses dados, eles se dão basicamente pela equação de Bernoulli, na qual a gente tem que a pressão total do sistema, né, ela é igual à pressão atmosférica mais a energia potencial gravitacional mais a energia cinética. E
Está toda ela representada aqui dentro, a gente pode verificar. Essa ferramenta vai ficar disponível para que seja verificada a fonte de qualquer outra pessoa. E é mais uma ferramenta que o grupo criou para poder ser utilizado no meio acadêmico. Eu espero que tenha sido útil e interessante. E muito obrigado.